Bom, então, boa noite. Eu vou começar enquanto o professor Enir está se dirigindo aqui. A gente tem duas pautas, né? Uma primeira que é uma conversa que a gente vai fazer a pedido da Anne ali do NAI, sobre uma situação bem específica, né? Que a gente tem no curso e que é importante a gente já aproveitar esse momento, até porque faz parte do nosso processo, né, de formação, mas também do nosso processo de visita. E no segundo momento é a gente falar da nossa tão esperada visita aí, que começa na segunda-feira e encerra, né, na quarta-feira. Então, ver se vocês têm alguma dúvida, fazer alguns ajustes. Oi, tudo bem? Alguns ajustes, assim, finais, né? E ficarmos todos tranquilos para receber os dois professores na segunda-feira. Então, fica bem à vontade, a gente pode começar contigo. Só que se tu puder sentar aqui, que eu acho que ajuda para quem está em casa. Então tá, gente. Meu nome é Cris, para quem não me conhece, eu sou pedagoga. Eu ingressei na universidade em novembro, então tem algumas pessoas que eu ainda não conheço, né? Estou conhecendo. E aí hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre algumas questões legais e sobre algumas situações específicas de alguns estudantes, tá? Primeira questão é sobre a questão da inclusão, né? Que a LDB ela já previa a inclusão, né, e aí falava em todos os níveis, mas ela não citava o ensino superior. Então, a universidade lá, a Anne, ela organizou um documento que ela tinha, que era o DOP, que ela mandava para vocês, quando tinha os alunos inclusos e tal, como uma maneira de deixar aquele registro de se proteger, mas não era obrigatório. Mas, no final do ano, em outubro, saiu um novo decreto. E aí, esse novo decreto, ele trouxe ali que tem que ter o AEE no ensino superior. E aí foi citado ali, né, o ensino superior. E aí mudou algumas coisas em relação à documentação. Então, a Anne já trabalhava com o PAEE, que é o plano dela de atendimento no AEE, isso se mantém. Aquele DOP que ela mandava para vocês, esse documento, ele não existe mais. E agora existe o PEI. Né? Então, o PEI, ele é o plano de ensino individualizado, que é de responsabilidade do professor o preenchimento. Então, é isso que muda. Antes, ela mandava um documento que orientava vocês sobre algumas coisas, vocês faziam as adaptações, mas não era necessário vocês preencherem um documento. Só que agora é. E aí, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e para não deixar vocês no escuro, assim, de como seria esse documento, como preencher, né? A gente criou um modelo, que ela vai compartilhar com vocês, provavelmente segunda-feira. Tá? Em que a gente vai ter as informações gerais sobre o estudante, o que precisa de adaptação, e ali o que vocês precisam preencher. E ali no documento ele traz que vocês vão colocar, por exemplo, o plano de aula de vocês, quais adaptações aquele estudante precisou. E, claro, obviamente o estudante não precisa de adaptação, não tem necessidade de preenchimento do PEI. Aí esse documento fica lá, ou o estudante que não quer adaptação, tá? Mas o que acontece? Esse documento, ele vem como um documento orientador para vocês, para que vocês possam conseguir se guiar, né, que tipo de adaptação, quais são as necessidades desse estudante, mas também como uma proteção legal, né, de que está sendo realizado. Ele tem sempre um prazo para ser entregue. Deixa eu falar. E a gente continua sendo comunicado de quais que os alunos precisam da... Sim. A gente vai enviar especificamente para vocês, por exemplo, tu dá aula ali, a gente tem no curso a Tereza, o Gustavo e aí o Marcelo, que é um caso que eu quero conversar com vocês. Mas aí, por exemplo, a Tereza, vocês vão receber o PEI dela, os professores que estão com ela, vai ser compartilhado no Drive, porque ele é dinâmico, então vocês podem ir, tentei tal coisa, não deu certo, vocês podem ir lá e modificar o documento, não tem problema. E aí vocês sempre vão ser notificados e a gente vai trabalhando junto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a gente lá, mas vocês vão ver que ele ficou bem específico. A gente colocou ali o que é preenchimento do NAI, o que é preenchimento de vocês. Aí, por exemplo, vai chegar a parte de avaliação. Se a avaliação é adaptada, vocês vão colocar ali. Se ela é feita lá no NAI, vocês vão registrar ali. E lá no final da data, vocês precisam assinar o documento e devolver, tá? Em questão às datas, elas também estão se alterando, assim, porque é a primeira vez que a gente está criando o documento.
Então, conforme a gente consegue enviar, vocês vão ter um prazo maior do que os que receberam um documento antes, né? Para que a gente consiga organizar. Acho que em relação ao documento é isso, não sei se vocês têm alguma dúvida. Não? Agora, igual sala de aula, né? Alguém tem dúvida? Na hora da prova todo mundo rola, né? Mas e quem tem já aula com esses alunos e o documento vai ser enviado só na segunda? Isso. Na segunda os avaliadores já estão aqui. Não, mas aí não tem problema, porque a gente está implementando, tá? Não tem nenhum problema. Porque o PEI, ele é um documento que ele é um processo, tu entende? É um processo que tu vai construindo com aquele estudante. Por exemplo, estou te enviando hoje, mas tu pode terminar ele até o teu último dia de aula, porque tu vai ir alterando ele vai ser compartilhado no Drive com vocês. Então, vamos supor que tu tentou uma metodologia diferente para esse estudante. Não deu certo, tu vai registrar lá, olha, dessa maneira ele não conseguiu, então a próxima avaliação eu vou tentar que seja feita de tal forma. E aí vocês vão mudando ali conforme precisar alterar. Então, não tem aquela regra de precisa estar pronto em tal momento. Entende? Então, é bem tranquilo. Posso fazer outra pergunta? Claro. Eu posso responder. Se tu vai colocando de uma maneira, ele não se queixa, tu toca, né? Isso, não. E, na verdade, não é nem o aluno não se queixa, é vocês percebem que está eficaz. Tu entende? Olha, tá dando certo, ele tá dando conta. Eu colocava agora a ponte e depois o PDF e agora sempre que aumentar de conforme. Uma vez eu tinha que ter caractere 32, faz uma palavra, não mensagem. Uhum. Então eu fiz aquilo aumentar. Não, perfeito, mas aí é isso. Aí tu vai trazer, por exemplo, todo o material que tu for trabalhar em aula, tu vai trazer digital, para que ela possa utilizar. Então, tu não vai trazer, por exemplo, nosso trabalho exclusivo em aula hoje é esse livro, é esse artigo físico, porque não tem como ela ampliar, entende? Mas aí, uma vez que tu fala, não, eu disponibilizo material digital, que ela consegue ampliar ali, tá tudo certo, é um tipo de adaptação, tá tranquilo, tá? Deixa eu só aproveitar e fazer uma fala, né? Quando a Anne nos procurou ali, primeiro falou comigo, depois falou com a professora Yanir, eu achei que era bem importante essa fala, né, hoje especialmente, porque a gente tem observado, principalmente nos momentos das avaliações, há um indicativo que os avaliadores não façam um olhar tão apurado nas adaptações físicas, né, nas questões de acessibilidade física, e muito mais nas questões de acessibilidade metodológica, atitudinal, dentro dessas questões que tenham relação com o acolhimento ao aluno e o desenvolvimento desse aluno. Então, eu acho que é bem oportuno, né? A gente não tem, obviamente, a universidade está se adaptando a esse processo, mas a gente já faz uma série de questões de identificação desse aluno. O aluno é trazido, né, pela relação do próprio NAI para o professor, para que receba esse apoio, e claro que a gente vai adaptando conforme as necessidades de cada aluno. Então, se for questionado, e aí, Paulo, né, também, o avaliador não vai entrar nesse detalhe da legislação, penso eu, mas se a gente for questionado quanto ao que o curso faz com estes alunos que precisam, né, de uma acessibilidade específica, a gente vai precisar contar, né? Então, o Flávio pode contar esse exemplo, a gente pode contar outros, né? Porque o mais importante é mostrar como acontece esse cuidado para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, né? Então, tem sido um indicativo de pergunta para os professores, de pergunta para os alunos, porque eles estão olhando bastante essa questão da acessibilidade não tão física, mas mais voltada para essa questão do desenvolvimento da aprendizagem. Porque eu acho que quando a gente fala, por exemplo, em uma deficiência física, ela fica muito visual, ela fica muito lógica ali para uma organização de um espaço, né? Mas aí quando a gente fala de uma dificuldade de aprendizagem, ela já fica diferente. Mas uma outra questão que é, além da gente trazer, né, o vocês perceber, vocês também podem fazer esse encaminhamento para o NAI, quando vocês percebem o que aconteceu, que o professor esteve lá falando sobre um estudante, que vocês percebem que, olha, esse estudante ele não está acompanhando, ele não está dando conta. Isso também pode partir de vocês levarem essa demanda, e aí a gente chama, conversa e vê como que se encaixa. Uma outra questão sobre a legislação que eu acho importante trazer para vocês é que esse decreto que saiu em outubro, ele diz que tu não precisa mais ter um laudo. Então, como que acontece? Uma vez que vocês identificam, e aí é um dos casos específicos que a gente vai falar, que a gente identifica que aquele estudante ele tem uma dificuldade, a gente pode montar um parecer, né? A gente faz um relato de caso,
do que a gente identifica de dificuldade e o que a gente aconselha como adaptação, enfim, né? E aí, então, isso também é uma coisa que é interessante vocês olharem, que se vocês identificarem, então não precisa mais o estudante chegar e falar, não, eu tenho um TDAH, ou eu tenho dislexia, enfim, né? Ou tem uma deficiência. Se vocês identificarem que aquele estudante, sim, tem uma dificuldade para além, né? Para além da turma, para além dos outros ali, vocês também podem encaminhar para uma avaliação e ele pode vir a ter direito a algum tipo de adaptação também, tá? Eu acho que em relação a isso, e aí a gente tem 3 casos específicos para a gente comentar um pouquinho, que é a Tereza, que é baixa visão, que aí eu acho que o professor já trouxe a questão do trazer um material digital para que ela pudesse ampliar, então, para ficar confortável para ela, eu acho que é isso, é trazer um material que ela consiga utilizar, ou daqui a pouco uma prova ampliada, como eu disse, né, não teria o que ela necessitava ali, né, mas eu acho que vocês já estão mais acostumados. Tem o Gustavo, que ingressou, que é um estudante com TEA, não sei se todos têm aula com eles, conhecem ele. Ele é autista. Só que, para além disso, tem um detalhe. Na verdade, o fato dele ser autista, basicamente não demanda nada. Ele não solicitou nenhuma dificuldade na aprendizagem. A questão delicada, no caso dele, é que ele tem epilepsia. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Então, ele pode estar em aula e se sentir mal e passar mal. E ele também tem sobrepeso, o que também é mais uma coisa que a gente precisa cuidar, porque ele pode cair, se machucar, enfim. Mas ele já se percebe. Então, o que ele e a mãe trouxeram foi que normalmente ele percebe que ele vai passar mal, então ele senta ou ele senta no chão e ele tem uma convulsão. E aí, aqueles cuidados, né, gerais ali, para tentar não se bater, nada de segurar, de botar, né, na boca, enfim, essas coisas não se faz, mas só para realmente não se bater, se estiver muito próximo a uma cadeira, a uma mesa, e ele mesmo retoma a consciência, ele mesmo consegue dizer se ele está bem para continuar ou, né, ou se vai embora. E a única coisa foi que a mãe pediu, isso vai ser compartilhado no PEI dele com vocês, é que quando acontecer, avisem ela. Então, isso está de acordo com ele, embora ele seja maior de idade, ele estava junto. Então, sempre que acontecer, porque, por exemplo, pode acontecer em aula e ele fala, não, professor, eu estou bem, eu vou ficar aqui. Mas aí, que mesmo assim, vocês avisem a mãe que aconteceu, ou avisem o NAI, a gente avisa. Mas mesmo... Oi? Não, peraí só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que organizar isso. E não, é isso. Na verdade, assim, a tirando a professora Isabel, o Padre Flávio, que são da área de saúde, são os professores, né? Então, mas não... Mas mesmo que seja uma crise convulsiva leve, né? A gente precisa comunicar. Então, eu acho que tem que ter uma referência dos monitores, porque os monitores, eles sabem qual é o percurso, se precisa chamar a Unimed. Então, é tudo isso. Teoricamente, é o que eles nos trazem, que não precisa. Que é, tipo, muito rápido. É questões de... Mas é que isso não é uma decisão que a gente pode tomar enquanto leigos. Quem tem que decidir isso é o profissional. Sim, não, eu super entendo, mas o que eu quero dizer para vocês é que se acontecer, embora que talvez vocês vão buscar algum tipo de ajuda, que é uma coisa que acontece. Acho que vocês precisam saber que é uma coisa que acontece com ele e que ele está acostumado a retomar a consciência e seguir normalmente. Inclusive, ele pode dizer que quer seguir em aula. Entende? Do tipo, aconteceu, mas eu tô bem, quero ficar aqui. Só vai saber, você tem mais alguma coisa a respeito de entender se é frequente essas convulsões? Não, diz que faz um tempo que ele não tem. Se depende da intensidade da matéria. Não depende da intensidade. Não depende da intensidade da matéria. Eles não sabem exatamente o que ocorre, mas fazem mais de 3 meses que ele não tem, porque ele trocou a medicação, parece que essa medicação tá dando super certo. Então, fazem mais de 3 meses que isso não acontece. De qualquer forma, a gente sabe que a referência são os monitores, a gente pode chamar. E para avisar... O NAI, pode ser o próprio NAI. Senão todos nós teríamos que ter o telefone. Isso, não. Você pode fazer esse contato. Não. Você ou via NAI. É o NAI, mas o que eu trago para vocês? Então, é isso que eu trago. Acho que, na verdade, a gente vai compartilhar os contatos com vocês, entende? Não, mas não pode ser assim. Depois a gente tem que ver isso lá, a gente com a Gabi, não pode ser assim. Então, o professor não pode fazer contato com o Não os contatos deles, os nossos, entende? Para que a gente possa fazer esse contato caso... Porque não é nem questão, por exemplo, hoje eu estou no NAI, mas eu não estou lá.
eu estou aqui com vocês, então pode acontecer, por exemplo, de vocês procurarem e não ter hoje, eu fico aqui até às 9, mas eu tenho atendimento, então pode acontecer de vocês não conseguirem falar, e aí então a gente vai ter que mediar isso. Mas para vocês saberem que essa situação pode acontecer. Tá, eu acho que a gente pode, depois a gente passa o fluxo direitinho, a gente pede para Acho que sim, acho que a gente pode organizar de uma... Fica via monitor, eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que talvez também seja melhor. Pode se assustar, eu não posso me assustar. Não, na verdade, eu acho que todo mundo vai se assustar, inclusive os próprios colegas, caso aconteça, né? A gente espera que não aconteça, né? Porque como a mãe trouxe, e ele trouxe também, ele está se sentindo muito bem, não teve mais nenhum episódio. Então, a gente torce para que não aconteça, né? Olha a sala dos monitores. Aqui, ó, bem aqui na frente. Nessa aqui? Foi nada. Eles ajudam, quando acontece uma situação assim, eles ajudam, chamam a segurança do trabalho, eles sabem todas as condutas que tem que fazer. Então, você até ajudava quando se sentia vontade de compartilhar com a turma. Por exemplo, nos intervalos, a gente não está aqui. Uhum. E até para a gente poder depois ser compartilhar e orientar os colegas. Então, se acontecer isso, Acho ótimo, acho que pode ser um caminhamento que a gente pode conversar com ele para ver como ele se sente em relação a isso e daqui a pouco pedir para que ele mesmo compartilhe. Eu acho que seria bem interessante, na verdade. Isso, ele mesmo. Os outros colegas não sabem, né? Eu acredito que não, né? Talvez saiba. Agora ele vai começar a se sentir mais... Isso, talvez, ele é bem falante, ele fala bastante, então talvez saibam que ele é autista, mas talvez não saibam da condição da epilepsia. mas acho mais bom falar isso na sala de aula com os colegas, né? Só assim ele sozinho. Não, eu acho que primeiro se ele, quiser, se ele se sentir confortável de falar, né? Tá, acho que em relação ao Gustavo é isso, acho que eu assustei vocês com o Gustavo, mas ele tá bem, tá, segundo a mãe, então é bem tranquilo. E aí uma outra questão que a gente precisa falar é o Marcelo, que é um estudante também que ingressou agora, não sei se todos conhecem. É só quem tá no primeiro, acho que é só o Padre Darvan, o professor Emir e o Padre Flávio, né? Tá. Então, o Marcelo, ele não entrou com nenhum tipo de diagnóstico, tá? O Marcelo já tem formação, né? Já trabalha na área. Ele tem 60 anos. Mas o Marcelo, ele tem... quando ele me disse lá, me contou uma história da vida dele, né? Que a gente conversa, que ele fazia muitas tomografias e tal. Que ele tinha uma arritmia. E aí, automaticamente, eu pensei em coração, né? Mas aí, depois... Conversando, a gente entendeu que não, que era uma questão neurológica. Então, a gente identifica que, além de ter algumas questões físicas, que aí vocês conhecem ele, acho que já perceberam, né? Tem algumas questões físicas que trazem, por exemplo, ele tem uma dificuldade na mobilidade, no caminhar, ali tem algumas coisas. Ele tem uma dificuldade bem significativa de aprendizagem. E, para além disso, uma pessoa que tem um pouco mais de idade, já tem toda uma rotina de trabalho, de vida, de casa, e ele está pensando, inclusive, em desistir do curso. E isso, na verdade, para a gente nunca é a ideia, né? Ele também não está se sentindo muito acolhido em relação à turma, talvez questão de idade, talvez a própria dificuldade dele em falar, ele diz que às vezes gagueja, fica nervoso, enfim. E aí a gente está tentando conversar com a equipe para daqui a pouco fazer um desmodulamento dele, para que ele consiga ter uma sobrecarga não tão grande, para que ele consiga ter mais tempo para estudar, enfim. E talvez a gente precise de algum tipo de adaptação. Então, só para vocês saberem que a gente está, em relação ao Marcelo, a gente está trabalhando para isso, para que a gente tenha um olhar ali um pouquinho diferenciado para a aprendizagem dele, para as necessidades dele, que a gente está percebendo que é além de dificuldade normal de quem estava muito tempo sem estudar, que foi o que ele me trouxe no primeiro momento. Eu acho que pensar no segundo momento para conversar sobre isso, porque a reunião era muito preparada para a visita do MEC na segunda-feira e a gente tem a reunião só até às 7. Não, perfeito, era isso, era a questão da documentação que eu... Tá, não, perfeito. Acho que é importante retomar. A gente tem que retomar, sobretudo o caso do Marcelo, porque ele está com muita dificuldade no curso, né? Tem manifestado já a vontade de sair do curso, enfim, e uma série de coisas. Acho que a gente depois tem que retomar isso e também ver os
Porque isso também nos preocupa em relação à função da visita do MEC, porque vão nos perguntar. Então, para vocês saberem que a gente está fazendo o acompanhamento desses 3 estudantes. Tá, vou deixar vocês, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou tentar ser bem breve, assim, mas eu acho que a gente está no momento mais importante do processo da avaliação. Eu tinha colocado aqui algumas questões, né, só para a gente deixar tudo bem. Eu fico desconfortável de ficar sentada, mas vou ficar mais para cá. Algumas questões importantes. Então, chegou o dia, né, nós vamos receber os 2 professores de forma virtual, segunda, terça e quarta, aqui na universidade. São 2 professores, né, com formações específicas em teologia, em física, né, professor Enir? E eles vêm para fazer, então, uma avaliação do nosso reconhecimento do curso a partir do protocolo de compromisso que nós firmamos e desenvolvemos do fim do ano passado até agora, tá? Então, nós estamos aí com uma expectativa bem importante em relação a mostrar tudo aquilo, né, que se construiu, tudo aquilo que se tem de história no curso de teologia, desde a origem, depois no processo de autorização lá, de reconhecimento do curso e agora de renovação de reconhecimento. Nós temos uma agenda de trabalho que acontece segunda, terça e quarta-feira. Segunda-feira é o dia onde nós vamos ter a oportunidade de mostrar as atividades que são desenvolvidas no curso e as reuniões que acontecem com vários segmentos, né, dentro da universidade. Eu destaquei 2 aqui, que são as que têm relação direta conosco agora, nesse momento. A primeira, eu não consigo tirar isso aqui daqui, Nir? Patrícia, o professor Patrícia, só uma dúvida, não sei se deixa bem. A formação deles Pode fechar o X. Teologia. Não é teologia, isso. Os 2 são teologia, né, Enir? Mas um tem uma formação. O ponto focal, ele é graduado em teologia, graduado em física, mestrado e doutorado em física. Isso. E o outro é graduado em teologia, com mestrado e doutorado em ciência da religião. Isso. Mas, pelo que a gente viu, assim, eles percorrem várias atividades, estão inseridos em universidades, então tem tudo para ser uma avaliação tranquila, tá? Aqui, então, o que diz respeito diretamente a nós, então nós temos o momento do NDE, que alguns de vocês participam. Esse momento é na segunda-feira, dia 23, às 14 horas. Eu posso não ter feito isso. Eu achei, tu que pode ir falando. Na sala 410C, nós vamos fazer todas as atividades, então, aqui em cima, nessa sala, que é o auditório, que é o mini auditório que a gente tem, e nós vamos ficar com uma sala de apoio a 415, tá? Que é um pouquinho passando ali a secretaria do mestrado, tá? Do PPG. Então, a gente vai estar ali naquela sala, vamos fazer uma sala de apoio. Quando termina a reunião do NDE, já começa a reunião do corpo docente. Tá? Então, o que é importante? Todos nós estarmos às 14h20, né, na sala 415, para quando a gente for chamado para 410, é 1 hora de reunião, a gente ficar à disposição dos avaliadores. Tá? Então, dia 23, às 14h20. Tá? Bom, e aí eu trouxe aqui para a gente retomar alguns pontos, tá? Que com certeza irão aparecer na nossa visita de avaliação, né? Os professores que estão mais acostumados sabem, é uma recorrência em relação a isso, tá? E o que é mais importante nesse momento? Nós sempre trabalhamos no processo de avaliação numa triangulação. Então, os documentos, que nós já estamos com tudo pronto, tá? O curso está todo organizado através das 3 dimensões. As conversas, que são as reuniões, e esse que é um ponto bem importante da participação de vocês, e a visita às instalações, onde nós vamos mostrar toda a estrutura. Essas 3 partes precisam conversar de forma integrada para a gente garantir o resultado que a gente espera dentro dos indicadores. Todas essas perguntas que estão aqui, elas vão sempre direcionar para que o avaliador busque entender se nós somos 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que tem sido hoje
mais dificultoso, eu diria assim, dentro das avaliações? A mudança do 4 para o 5. Por quê? Na mudança do 4 para o 5, para o curso ser realmente de excelência, eu preciso mostrar, tanto na minha fala, quanto nos meus documentos, quanto na visita das instalações, eu preciso mostrar que o curso tem práticas inovadoras, práticas comprovadamente exitosas e que, de fato, a gente consegue desenvolver o perfil do egresso que a gente se propôs no projeto pedagógico, tá? Então, eu vou rapidamente passar algumas questões aqui, mas vocês podem perguntar para a gente otimizar o nosso tempo e cumprir o prazo das 19 horas. A primeira pergunta que os avaliadores têm feito é: qual é o nome, né, de cada um, pedindo para se apresentar o nome, o regime de trabalho, as disciplinas que ministra. Tá? Então, isso é importante que na segunda-feira, quem tiver um pouquinho de dúvida, porque a gente está mudando aí, né, os planos de atividade, estão ficando prontos, quem tiver um pouquinho de dúvida, embora todos vocês já assinaram o plano, né, a gente olha antes ali para não ter problema, tá? Mas é importante dizer, olha, eu sou o Padre Flávio, tenho a titulação, eles vão pedir, tenho doutorado em tal área, estou aqui na universidade há tanto tempo e o meu regime de trabalho é parcial, é horista, integral, enfim, tá? Então isso é bem importante porque eles registram e eles já conferem para ver se a documentação está de acordo em relação a isso, tá? Outro ponto muito importante é quando eles questionarem em relação ao projeto pedagógico do curso, tá? Como a gente teve toda essa discussão do protocolo de compromisso, um dos pontos que a gente mais fez no curso, que o LDE mais fez junto com o professor Enir, foi trabalhar na reformulação do projeto pedagógico. Tá? Então, aqueles que tiveram essa oportunidade, é bem importante que contem que foi feito, né, adaptações, por exemplo, em relação às diretrizes curriculares nacionais, contem que foi feito integrações para que a gente pudesse, né, trazer práticas inovadoras no curso, por exemplo, a questão da relação com a saúde, né? Aí eles têm que falar, porque eu não vou saber tanto, mas, enfim, né? Vocês sabem como contar essas articulações que são diferenciais, que com um novo projeto pedagógico conseguem mostrar essa questão das práticas inovadoras, tá? Um outro ponto importante que normalmente eles questionam, por exemplo, professor Daniel, qual a tua atividade, né, que tu faz no curso e como ela, o que ela representa para a formação do egresso, tá? Então, acho que todos nós sabemos, né, como dizer em relação a isso, mas é bem importante que a gente faça associação com um perfil de egresso inovador, que tenha práticas diferenciadas, porque é aí que eles vão fazer, de novo, o 4. Tá? Outra questão importante é em relação aos objetivos do curso e como, através desses objetivos, eu alcanço o perfil do egresso. Tá? Pensem na disciplina ou nas disciplinas que vocês estão ministrando, o que ela representa em termos de objetivo de curso e como ela contribui para o perfil do egresso, tá? Nesse momento da reunião, é aquela coisa que a gente já sabe, né? Cada um fala um pouco, cada um contribui um pouco. Se eu achar que o Paulo, né, falou um pouquinho menos, que eu posso trazer um elemento que vai ajudar, a gente ajuda. Se eu achar que ele está falando demais, a gente pede para falar um pouquinho também, né? Para que todo mundo tenha essa oportunidade. Tá? Se eu não souber responder, não tem nenhum problema, eu vou passar para o colega, enfim, né? Um outro ponto que eu trouxe, que eu acho bem importante, eles têm perguntado bastante como acontece na instituição as capacitações, as formações docentes, né? Esse é um ponto que não lembro mais de revisita que não tenha sido questionado. A gente nem precisa falar sobre isso, né? Porque a gente sabe bem todo o processo que vem sendo feito. Só tem um ponto aqui que eu acho relevante trazer, tá? Como a gente tem usado bastante, né, o campus digital como um apoio ao processo de formação dos nossos alunos, a gente tem tentado também nas formações com o NUPED buscar elementos para que o professor possa se desenvolver e usar melhor os recursos tecnológicos. Então, se tiverem a oportunidade de fazer esse link, eu acredito que é bem importante, porque aí a gente também passa, né, para um processo que vai trazendo as melhorias, né, na formação dos professores.
Outra pergunta importante, né, é em relação a como acontece o apoio da instituição na participação dos eventos, na publicação de artigos, né, eles têm perguntado isso também, né, então alguns professores, quando vão para evento, né, fazem solicitação para a coordenação para a direção, e aí vai todo aquele fluxo, né, que a gente sabe que acontece. Acho que sobre o paddock também, é importante frisar que muitas vezes o paddock é organizado a partir das necessidades que os próprios professores percebem. Não é só uma questão institucional, digamos assim, a instituição propõe os paddocks, não. Às vezes nós percebemos as necessidades e nós solicitamos o que a gente sugere, inclusive para o núcleo pedagógico, quando a gente avalia o paddock, né, a gente sugere coisas também, e a partir dessas sugestões é que os novos paddocks são organizados. Os próprios paddocks institucionais, eles também, claro que surgem olhando para as tendências educacionais, mas eles também surgem a partir das pesquisas que são feitas pela CPA. Então, se identifica as fragilidades, as necessidades e também se trabalha a partir da pesquisa. Esse é um ponto importante também da gente relacionar, porque vai mostrando as interligações, né, que existem no processo. Um outro ponto é a questão do plano de carreira docente, né? Perguntam normalmente se vocês conhecem, se sabem que podem progredir aqui na universidade. Não é uma pergunta técnica para saber que níveis, né? Não, é para saber como é que existe. Acho que aqui é sempre importante da gente valorizar a questão das titulações, né? Então, há um reconhecimento da instituição conforme a gente vai evoluindo na questão acadêmica, né? Um percentual para mestrado, para doutorado e assim por diante, né? Há todo um trabalho que é feito pela comissão também de avaliação, no sentido de a gente poder dispor os nossos certificados e com isso progredir, né, na carreira. Então, claro, é importante que a gente diga, tem plano? Sim, mas que a gente conte um pouquinho o que a gente sabe, né? Como que a gente sabe em relação... Vocês podem deixar o Paulo, porque ele está progredindo agora, estirando. Esse Então, ele vai contar a experiência dele. Boa. Isso aí, boa também. Bom, depois eles podem questionar a questão da representação docente nos conselhos, né? Eu não sei quem é hoje o representante do Instituto no conselho, é o Padre Flávio? Então, pode contar, acho que é importante, né, falar sobre essa representação que acontece, né, Padre Flávio, um espaço para que o senhor possa levar as demandas do curso de teologia, de filosofia, de pedagogia para o conselho e também possa trazer, né? Sim. Sim, isso é importante de ser dito, tá? As ações da CPA, né, assim como a acessibilidade tem sido a bola da vez nas avaliações, a CPA tem sido a segunda bola da vez. Por quê? Porque existe toda uma movimentação na política hoje de governo para que as instituições tenham avaliações permanentes. E ter avaliações permanentes significa que a CPA tem um papel mais fortalecido, ou seja, a autoavaliação do curso, a avaliação dos docentes, o que a instituição faz com isso, tá? Tem sido algo bem importante nos processos de avaliação. Então, se vocês puderem contar, né, um pouco da experiência, como é que acontece, acho que é bem importante a gente dizer que as pesquisas, elas têm um retorno para o professor, né? Daqui a pouco citar a questão do refeitório, que a gente tem ali, que é uma evolução que vem da demanda dos colaboradores, que vem da demanda dos nossos alunos, os lounges, as melhorias da sala dos professores, as próprias melhorias no campus digital, que é um espaço que a gente vem sempre observando as pesquisas para que elas possam, né, refletir o que o aluno quer, o que o professor deseja. Tá? Então, isso é bem importante também. No âmbito da teologia, tá, do curso especificamente, eu dei uma lida nas pesquisas, tá? E não existem demandas, assim, por parte dos alunos muito do curso. É demandas mais de instituição mesmo, né? Então, é mais pela questão dos espaços, é pela questão, às vezes, da biblioteca. Então, não tem uma coisa, assim, direcionada ao curso, sabe? De querer um espaço, de querer um cenário de aprendizagem. Tá? O que tem é mais amplo. Assim.
Em relação aos equipamentos de informática, tá? É importante vocês saberem, porque eles têm questionado isso, se o professor tem Wi-Fi livre na instituição, né? Ou se tem algum ponto que não fica disponível para o professor, se tem acesso a computadores, caso o professor precise, se tem acesso à impressora, caso o professor precise, tá? Então isso a gente pode contar, acho que é o que acontece no nosso dia a dia aí mesmo também. Sobre o Wi-Fi, a gente pode fazer referência de todas as salas que tem um roteador, assim, todas têm, mas basicamente acho que todas as salas aqui do prédio você já tem um roteador, lá no Edifit ele já tem. Isso melhorou. Ontem mesmo eu fiz uma transmissão só com Wi-Fi na sala de aula, que antes era impossível. Melhorou bastante. Depois eles vão perguntar qual é a relação de vocês com o professor Enir, com o coordenador do curso, né? Então vocês podem contar como é que se dá esses espaços, né? As reuniões de colegiado, enfim, né? Quais são os momentos de planejamento, principalmente antes do início das aulas, tá? Essa pergunta eu diria que é a terceira bola da vez, né? Então é acessibilidade, CPA e metodologia e avaliação. Por quê? Porque também existe um movimento muito forte de como tem sido desenvolvido o aprendizado dos alunos. Tá? Então, eles podem perguntar, Padre Flávio, quais são as metodologias que o senhor tem utilizado nas suas disciplinas? Como o senhor tem percebido que essas metodologias, de fato, estão fazendo diferença no aprendizado do aluno? Tá? E a gente faz muita coisa. Mesmo na teologia, que hoje eu ainda dizia para o Enir, né? Eu, particularmente, não consigo materializar muito, sabe, as questões da ação de metodologia, mas a gente faz muita coisa. Na extensão, nem se fala. Se faz muitas coisas. Mas no dia a dia dos professores, nas disciplinas, a gente usa a sala de aula invertida, a gente usa a metodologia de seminários, a gente usa algumas atividades através de vídeos que são direcionados para os alunos, para que eles assistam e façam as discussões. Então, mesmo naquilo que é mais teórico, a gente tem conseguido usar ferramentas que fazem, né, uma melhoria no aprendizado. E o próprio campus digital, né? A gente fez um relatório de 2023 até 2026. No curso, é uma evolução, assim, ainda tem muito para fazer, mas é uma evolução enorme, assim, enorme do aprendizado dos professores, enorme daquilo que está sendo disposto para que os alunos possam melhorar o seu processo de aprendizagem. Tá? Então, aqui, eu acredito, né, professora Enir, que vale muito, assim, a gente contar bastante as experiências que a gente está tendo. Tá? A questão da internacionalização, tá? A gente hoje não tem nenhum aluno em intercâmbio, mas o curso já teve, né? A instituição como um todo tem uma série de convênios, então acho que vão perguntar para os alunos isso, não vai ser para vocês, tá? A curricularização da extensão. Isso é só uma dúvida, por exemplo, a questão da internacionalização, de repente alguém poderia compartilhar essa pós-graduação fora. Sim, importante. E o fato de ter alunos estrangeiros. Também é importante, nós botamos lá, hoje temos 3, né? Dois? Isso. Não, isso é bem importante, porque entra tanto no apoio que a instituição às vezes dá, não em recurso, mas no fato de tu liberar o professor, né? Quanto na questão da internacionalização. A participação em eventos que tem a ver com a anterior lá, sim, sempre tem liberação. Acho que sim, por exemplo, vem ensinando isso do vídeo, manual, e a distância, a gente fala isso, operacional. Isso pode contar, é excelente. Tá? A curricularização da extensão, tá? Aí a gente é craque, né, professor? Professor, isso não tem nenhum. Às vezes a gente participa, mas muita gente associação bíblica com as palestras internacionais e ela. Isso, não tem problema, Padre Flávio. Tudo que for de relações que sejam nacionais e internacionais, mas que mostrem essas articulações é importante. Tá? Então, eu disse, professor Daniel, aqui a gente é craque na curricularização da extensão. O Enir reuniu fotos, materiais, mostrando bem o que é importante aqui. Não esqueçam das temáticas transversais. Então, sempre que a gente associar a curricularização, direitos humanos, étnico-raciais, todas essas questões, meio ambiente, tudo isso que vai atravessando essa formação e, assim,
muito, muito forte o peso da curricularização, não só isso, obviamente, mas o peso no desenvolvimento das soft skills. A gente precisa, né, também trazer essa questão, porque é por isso que o perfil do egresso ele tem essa amplitude, né? Não no sentido só de uma formação técnica, mas uma formação completa, tá? Então, se puder associar, mas aí eu tenho esse professor craque, não precisa falar muito. Em relação às questões de inclusão, eu acho que já falamos aqui, né? Mas como nós temos no curso, então, esses 3 alunos, ela não falou, mas nós temos 2 obesos, né, Enir? Então, também a gente tem... Um desses é obeso. Tá. Então, são 4, na verdade, são 2 obesos, aí um desses e mais 2, né? Então, a gente tem essas situações, a gente já pediu, professor, para ver as questões das cadeiras, porque tem que ter as cadeiras, né? Tem que ter os cuidados que são necessários em relação a essas questões, mas aqui, de novo, eu acho que eles podem trabalhar muito mais com vocês a acessibilidade metodológica, né? O que está sendo feito na sala de aula para a gente atender essa aluna que tem baixa visão, esse aluno que tem dificuldade cognitiva, tá? Em relação... Acho que ia falar isso. Em relação aos temas transversais, eu já falei. Em relação aos planos das disciplinas, tá? É importante, se eles perguntarem, todos nós falamos para os nossos alunos, apresentamos para os nossos alunos e também fica disponível no campus digital. Quando o aluno entra, ele tem à disposição ali um plano de ensino, tá? Aquela perguntinha ali que ela é perigosa, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma oportunidade, né? Você recomendaria o curso de teologia para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu pai, para o seu neto? Né? Ela é perigosa se a gente quiser, mas, de novo, ela é uma grande oportunidade, porque aqui a gente pode falar por que a gente recomendaria, quais são as potencialidades que a gente tem hoje no curso. E aí, a Xenia, se a gente puder linkar isso, por exemplo, hoje é um curso que tem nota 5, né, Nádia? São pouquíssimos cursos no Brasil de teologia que tem nota 5. E isso é muito significativo, por quê? Porque a gente tem todo um processo que depende do aluno e se consegue ver, né, o quanto a formação tem um resultado. Pode ser pontual, pode ser que a outra turma não tire, pode, mas se teve um resultado e ele é bem significativo. E a própria procura da grande maioria dos alunos hoje são leigos, né? Não são os que estão em formação para... Não, católicos também, tem uma porcentagem. Isso também evidencia que, bom, ele está sendo recomendado fora do círculo católico. Sim. Não sei se é bom falar isso. Sim, pode falar, não tem problema, pode. Sim. Outro ponto importante, tá? Qual é o impacto que o curso de teologia traz para a sociedade, né? No sentido para a comunidade de Pelotas e da região. Aí, de novo, a extensão tem todo o seu significado, mas os estágios aqui também é importante de falar, tá? Por quê? Porque quando os nossos alunos estão em lugares... Hoje nós temos 12 alunos em estágio, né? E eles estão em variados locais de atividade, em variados cenários. Quando esses alunos estão nas comunidades, estão numa escola, estão num centro de idosos, estão numa comunidade terapêutica, eles estão impactando uma determinada comunidade, né? Então, é bem importante aqui que a gente conte essas questões do curso, né? De quanto o curso tem essa relevância, né? Na comunidade que ele está inserido. Tem uma pergunta que é mais técnica, tá? Que é em relação a como é que vocês fazem o registro das frequências. A gente tem um sistema, ou no RM, aí vocês sabem contar, né? Tudo aquilo que é necessário, porque é importante dizer a organização também, a operação, o apoio que o professor tem em relação a isso, tá? A questão da IA, eu deixei aqui, né? Essas perguntas já estão vindo aqui, porque eu deixei, porque às vezes surge uma curiosidade, né? Agora saiu um documento do Ministério da Educação de 200 e sei lá quantas páginas, com toda a recomendação do uso da IA. Então, eu acho que cada vez mais, até por curiosidade, vai se trazer esse tema, né? E uma coisa que a gente tem aqui no curso, que é o TCC, quando tem TCC, mais ainda que precisa ter esse cuidado em relação à questão da IA.
Então, hoje a gente tem na instituição também já uma recomendação, né? A gente tem todo um critério, um cuidado para usar, mas eles podem ter um pouco de curiosidade, né? Como vocês estão se beneficiando enquanto professores do uso da tecnologia e como estão cuidando o uso da IA em relação aos alunos, tá? Depois, em relação à reunião do colegiado, mais do que perguntar se existem as reuniões do colegiado, se elas acontecem, eles querem saber o retorno. Em tal reunião a gente tratou sobre as bibliografias e que nós estávamos com uma dificuldade em relação a tal bibliografia, por exemplo. Teve retorno na reunião seguinte? Como é que acontece esse fluxo? Né? O coordenador, ele leva isso para as instâncias superiores, para o Padre Darvan como diretor, o Padre Darvan para a pró-reitoria, e isso retorna. Vocês têm resposta dessas demandas? Tá? Então, eles podem perguntar um pouquinho em relação a isso, porque, de novo, esse é o diferencial para chegar no 5. Tá? Como tem esse, mais do que ter atas e reuniões, como tem o retorno. Tá? Acho que era isso, Enir. Não sei se eu falei muito rápido. Algumas avaliações, tá? Contem da avaliação do curso, principalmente os professores que são específicos. Hoje nós temos, né, avaliações formativas que são realizadas, né, dentro do processo do semestre. Temos as avaliações somativas, mas nós temos a avaliação globalizada, que é um tipo de somativa, né? Ela é a somativa, mas que ela é bem importante, porque inclusive vai mostrando a articulação, a relação e a evolução dos nossos alunos. Então, quem está mais dentro dessa atividade, é importante que conte como é que acontece essa avaliação globalizada. Patrícia, tu vai ficar na reunião assim, bastidora, Vou. Aí ela dá conta. Assim, só, claro, né? A gente tem que sempre, a gente conhece a comissão de manhã, vamos sentir a comissão. Acredito que não vai ter nenhum problema, né? Mas se puder, a gente vai organizar do mesmo jeito que a gente tem feito sempre. Se precisa, a gente... Porque às vezes é uma coisinha, né? Que daqui a pouco eu vi nas outras falas que pode contribuir. Eu não falei uma coisa aqui que eu acho importante. Salão universitário. A gente precisa citar, né? Nós temos alunos que têm participado, que têm publicado. A nossa revista, né? A revista é muito importante no contexto... Saiu agora há pouco, a mostra da extensão. Então, essas questões que vão dando força, né, para o NAI, né, quais são os apoios que a gente tem. O curso hoje ele tem bolsa de 75%, então também... Todos têm. Tá? Então, assim, vamos ficar tranquilos esse final de semana. Eu disse para o professor Enir, dorme, fica tranquilo, porque segunda-feira temos que vir com tudo aí para fazer a avaliação. Vai lá. A dúvida que eu cheguei assim, se aquelas primeiras questões que são muito institucionais, se nós temos realmente, como nós temos um pouquinho de traquejo para responder. Em relação em relação ao plano de cargos não mas em dúvida se todos nós estamos assim. Eu acho assim, Padre Darvan, hoje, por exemplo, eu não sei quem é que está aqui no online, mas o professor Daniel é craque das avaliações, já sabe um contexto. Então, assim, quando a gente se sentir um pouquinho inseguro em algum ponto, por exemplo, o professor Vanildo, né? Está chegando agora. Talvez ele não consiga falar todas as questões institucionais. Então, ele pode falar mais da experiência dele, ele pode trazer um contexto mais das disciplinas que está trabalhando, mas aí a gente deixa essas institucionais para um ou outro que tem um pouquinho mais de apropriação. Porque tem professores que... Tem algumas perguntas que são muito pessoais, ou seja, qual é o objetivo do curso e o perfil do egresso. Eles têm que saber. Tem que saber o perfil do egresso, o objetivo do curso e para relacionar com a tua disciplina. O que a gente pode fazer, vou sugerir para o Enir, recortar ali do PPC o perfil do egresso e o objetivo do curso e mandar uma notinha aqui no WhatsApp, porque aí cada um faz a leitura e faz a sua associação. Essa preocupação que eu tenho, essas coisas assim.
que eu falo, eu esqueci a minha, porque ele esqueceu a dele também. Eu vou estar em aula ali, não sei. Deixa aqui, eu acho. Daí ele volta. Deixa aqui que ele É volta. aqui a aula dele? Não, mas ele deve lembrar. Deixa que ele volta. A hora que ele der 6, Deixa eu pegar aula aqui, né? eu sou o que tem menos pressa de todos. Mas eu acho, Padre Darvô, assim, ó, que tem tudo para dar muito certo. Assim, a gente está muito alinhado. O curso, ele tá, o meu único receio entre o 4 e o 5 é a percepção dos professores que vêm nos avaliar. Por exemplo, Depende muito deles. Eu tive 5 no primeiro curso eu não me agora da sala e teve uma das visitas o cara que era da química e era ligado a uma igreja pentecostal. Então ele olhou com aquele olhar dele. Sim. E foi uma animação muito boa. Mas era, teve recurso, teve toda essa questão. Mas foi a mais chata que tive na avaliação que passei, por causa da pessoa. E a gente se sentia que os dois não afinavam, mas ele era o coordenador. Sim. Então, às Isso. vezes a subjetividade, o olhar da pessoa tem que ganhar também. Assim, Obrigada, professor, muito obrigada. Eu acho, Padre Darvô, deixa eu só ver se desconectou. na primeira página ali, por favor. Deixa eu só... Pessoal, não sei se vocês estão aí ainda, eu vou desligar aqui. Muito obrigado, viu? Segunda-feira nos encontramos. Agora eu vi que a professora Carla está aqui, ó. A professora Carla também, Padre Darvô, é craque, ela sabe bem as questões institucionais, dá para a gente aproveitar bastante Tem coisas que talvez nem ela saiba. Isso, a expertise. Deixa eu... As práticas inovadoras do curso. Peraí que eu vou voltar ali para a gente ver. Deixa eu só parar a gravação aqui. Parar. Ok, agora vai dar.